Bem-aventurado seja o verdadeiro cristão. Parte 02, 24 de fevereiro de 2024. Nunca ouvi um cristão dizer que veio a Deus por si mesmo, deixado por sua própria vontade. O livre-arbítrio pode parecer muito bonito na teoria, mas ainda não encontrei ninguém que o considerasse funcional na prática. Todos nós confessamos que, se formos levados ao banquete de casamento, foi o mesmo amor que espalhou o banquete, que gentilmente nos forçou a entrar, se não tivéssemos ainda nos recusado a provar e perecemos em nosso pecado. Muitos homens e mulheres criticam a eleição. A própria palavra para alguns é uma grande orelha de inseto. Eles, assim que ouvem, dão meia volta indignados. Mas saiba disso, ó homem, ó mulher, o que quer que você diga sobre esta doutrina, é uma pedra sobre a qual, se alguém cair, ele sofrerá perdas, mas se cair sobre ele, o reduzirá a pó. Nem todos os sofismas dos eruditos, nem toda a prestidigitação dos astutos serão capazes de varrer a doutrina da eleição da Sagrada Escritura. Que qualquer homem ouça e julgue. Ouçam esta passagem no capítulo 9 de Romanos. Porque os filhos ainda não tinham nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, não subsistisse por obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó, mas odiei a Esaú. O que diremos então? Existe injustiça com Deus? Deus me livre! Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Portanto, não é dele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Dir-me-ás, então, porque ele ainda critica? Pois quem resistiu à sua vontade? Não, mas o homem. Quem és tu que respondes contra Deus? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, desejando mostrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, e para que ele pudesse dar a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que ele preparou para a glória. Até nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também entre os gentios, estas são as palavras de Deus, a doutrina por minha própria autoridade. Eu não poderia culpá-lo se você se voltasse contra mim e a rejeitasse. Mas quando, com base na autoridade da Sagrada Escritura, eu a proponho, Deus me livre que qualquer homem discuta com ela. Se eu promulguei a doutrina por minha própria autoridade, não poderia culpá-lo se você se voltasse contra mim e a rejeitasse? Mas, quando, com base na autoridade da Sagrada Escritura, eu a proponho, Deus proíba que qualquer homem discuta com ela. Se eu promulguei a doutrina por minha própria autoridade, não poderia culpá-lo se você se voltasse contra mim e a rejeitasse? Mas quando, com base na autoridade da Sagrada Escritura, eu a proponho, Deus proíba que qualquer homem ou mulher discuta com ela. Eu afirmei, e tenho certeza que a maioria dos cristãos dará testemunho que o que eu disse era verdade, que se alguém ama a Deus, ele o ama porque Deus lhe deu graça para amá-lo. Agora, suponha que eu faça a seguinte pergunta a qualquer homem ou mulher convertidos hoje. Lado a lado com você está sentada uma pessoa ímpia.
Vocês dois foram criados juntos, viveram na mesma casa, desfrutaram dos mesmos meios de graça. Vocês se converteram, ele não. Você poderia, por favor, me dizer o que fez a diferença? Sem uma exceção solitária, a resposta seria esta: se eu sou um cristão e ele não é, a Deus seja a honra. Você supõe por um momento que há alguma injustiça em Deus por ter lhe dado graça que ele não deu a outro? Suponho que você diga: injustiça? Não. Deus tem o direito de fazer o que quiser com os seus. Eu não poderia reivindicar graça, nem meus companheiros. Deus escolheu, ou você não saberia que a salvação não é de obras, mas de graça? Se então você dá honra a Deus, você é obrigado a confessar que Deus fez mais pelo homem e a mulher que é salvo do que pelo homem e a mulher que não é salvo. Como, então, a eleição pode ser injusta, se seu efeito não é injusto? No entanto, justo ou injusto como o homem ou a mulher pode escolher pensar, Deus o fez, e o fato está diante do homem e da mulher. Deixe-o rejeitá-lo como quiser. O povo de Deus é conhecido por sua marca externa. Eles amam a Deus e a causa secreta de seu amor a Deus é esta: Deus os escolheu desde antes da fundação do mundo para que eles o amassem. E ele enviou o chamado de sua graça, de modo que foram chamados de acordo com seu propósito e foram levados pela graça a amá-lo e temê-lo. Se não for esse o significado do texto, não entendo a língua portuguesa. Para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito? Agora, meus ouvintes e leitores, antes de prosseguir para entrar no texto, deixe a pergunta circular: eu amo a Deus? Tenho alguma razão para acreditar que fui chamado de acordo com seu propósito? Eu nasci de novo do alto. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu falo, digo e afirmo, Senhor, eu nasci de novo do alto, não por escolha minha, mas por escolha do Senhor. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Que o teu nome cresça e que o meu diminua, porque toda honra e toda glória somente é tua, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém.